fazer aquilo que o Senhor achar melhor fazer. Não a nossa vontade, mas a sua vontade. Essa igreja é sua. Esse lugar é seu. Aqui não tem ninguém, ninguém é de ninguém aqui. Aqui nós somos todos seus. Nós pertencemos à sua vontade. Estamos propícios à sua vontade, ao seu desejo. Essa noite, Senhor, nós queremos nada mais, nada menos que experimentar um pouquinho mais da sua glória sobre as nossas vidas. Nada mais, nada menos que experimentar um pouquinho mais da sua glória sobre as nossas vidas. Te adoramos neste lugar. Tu és santo, 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 santo. Aleluias. Aleluias. Queridos, levante suas mãos para o céu e fale comigo assim: Espírito Santo, sou seu e desejo cada dia mais te conhecer, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, para operar na minha vida, para fluir através da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Querido, antes de você se assentar, você pode dar mais um abraço no seu irmão? Faça isso. Sente-se, abrace ele e sente-se, por favor. Aleluia. Tu és bem-vindo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Aleluia. Abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos começar a falar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, vamos ler? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram os gentios, deixavam-se conduzir pelos ídolos, mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas as coisas
e distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Queridos, eu queria começar a falar hoje sobre os dons do Espírito. Eu acho o próprio apóstolo Paulo, ele mostra a preocupação dele, que a gente entenda sobre os dons do Espírito. Ele fala assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons do Espírito. Como igreja, nós precisamos operar através dos dons do Espírito. Amém? Como igreja, a igreja precisa manifestar os dons do Espírito. A igreja precisa voltar a se manifestar dessa forma, com essa presença poderosa do Espírito, aonde se realiza sinais e maravilhas. Em João capítulo 14, o Senhor diz assim: olha, vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz, iguais a mim e maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que os apóstolos, os discípulos ou nós seríamos maiores do que ele, mas dentro daquilo que ele operou, naquela necessidade daquele momento, naquela necessidade, naquele momento, naquilo que era aquele ambiente onde ele estava, ele foi 100% naquilo que Deus depositou sobre a vida dele. Mas quando ele fala assim: olha, eu vou para o meu Pai, vocês vão parar de fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai, ele está querendo dizer o seguinte: ele estava falando dos nossos dias. Ele estava falando sobre dias que seriam mais difíceis do que aquele aonde ele andou sobre a terra. E ele disse: olha, como eu fui aqui, como eu agi aqui, vocês vão ser como eu e vão fazer coisas maiores, porque vocês vão vencer coisas maiores do que eu venci, dado o ambiente que ele estava. Não estou dizendo que nós somos maiores do que o Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém? Nós estamos vivendo dias diferentes dos dias do Senhor. Foi isso que ele quis dizer. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 20. Para nós podermos falar sobre os dons, nós precisamos entender algumas coisas que o Senhor deixou para nós, né? E eu acho muito pertinente essa passagem de João capítulo 20. João capítulo 20, Jesus foi ressuscitado em João capítulo 20. Fala sobre a ressurreição de Jesus e fala sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Eu quero falar sobre uma aparição de Jesus em específico, para que a gente possa entender tudo isso. O versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Queridos, o que o Senhor estava fazendo aqui nesse momento? Nesse momento aqui, o Senhor estava transferindo a responsabilidade que um dia foi dele, agora para os discípulos. Por isso que ele fala assim: olha, se vocês perdoarem alguns, esses serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. O Senhor não estava querendo dizer assim que nós temos uma escolha para ou perdoamos ou não perdoamos. Não é isso que o Senhor está querendo dizer. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: olha, o exemplo fui eu. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu estarei enviando vocês. Então, da mesma forma que eu agi, vocês vão ter que agir. Quantas pessoas Jesus não perdoou em todo o seu ministério?
Quantas pessoas Jesus não perdoou no seu ministério? Nenhuma. Teve uns que não aceitaram, ok? Mas Jesus, então Jesus não estava dando uma escolha para os, olha, vocês podem perdoar ou não perdoar. Jesus estava falando assim, olha, sigam o meu exemplo, porque se vocês perdoarem, as pessoas serão perdoadas. Amém? É disso que ele está falando. Então, com isso, o que ele está fazendo? Ele está transferindo essa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, aliás, dele, que foi dele um dia caminhando na terra, agora está colocando sobre os discípulos, sobre a igreja. Quando ele fala para Pedro assim, olha, Pedro, não foi homem que te falou isso, então, porque você sabe quem eu sou agora, você vai saber quem você é Pedro, sobre essa rocha vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão com ela. E quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, olha Pedro, você vai servir como coluna da minha igreja, a coluna apostólica da igreja que eu estou vindo para criar na terra, que eu vim para estabelecer na terra. Então a igreja nada mais era do que Pedro. Pedro era uma das colunas, era uma das pessoas que o Senhor iria colocar esse encargo, que o Senhor colocou esse encargo para restaurar a igreja. Amém? Então quando o Senhor chega agora e o Senhor fala dessa forma com eles, e depois nós vamos ver, talvez no próximo dia a gente vai ver que ele estava falando exclusivamente sobre os discípulos, dizendo assim, olha, vocês agora vão continuar aquilo que eu comecei. Só que como que eles iriam agir? Como é que eles iriam convencer as pessoas se não fosse através dos dons? Por isso que Jesus fala assim, olha, Jesus vem, entra, e Jesus fala, paz seja convosco, e o Senhor assopra e o Senhor diz, recebam o Espírito Santo. Nesse momento aqui específico, alguém aqui orou em línguas? Não? Alguém aqui levantou e orou por um enfermo e ele foi curado? Nada disso aconteceu. O que eu entendo com isso? Muitas vezes, irmãos, nós vamos receber palavras que nos estabelecem no mundo espiritual, como igreja. Toda palavra que você recebe, ela tem que ter utilidade para a igreja. Uma palavra que vem de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para que haja uma utilidade para a igreja. A Bíblia diz que os dons, eles são manifestos num momento eficaz, num momento útil, ele se manifesta naquele momento. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que os dons só vão se manifestar num momento útil. Então precisamos que os dons se manifestem nas nossas vidas. Quando chegar o momento de usar, estarmos prontos para usar. E nesse momento aqui não aconteceu nada. Jesus só assoprou e falou assim, receba o Espírito Santo, mas ninguém orou em língua, ninguém caiu na unção, ninguém saiu fazendo aviãozinho, nada aconteceu. Por quê? Nós vamos entender sobre isso hoje. Quando o Senhor passa essa responsabilidade da igreja, aliás, que era dele, agora para a igreja, porque o que é Cristo na terra? O que é Cristo na terra? Cristo está na terra. Você sabia disso? O que é o Cristo na terra? É o seu corpo, a sua igreja. Amém? Nós fazemos parte do corpo, não é a Cevap. Não estou falando da Cevap agora, nem da Assembleia de Deus, estou falando da igreja de Cristo, que é algo muito maior do que uma denominação. Amém? Nós somos o corpo de Cristo aqui. Agora, como que nós vamos poder fluir nesse mover? Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas que o próprio Senhor falou aqui, e nós vamos poder entender como que seremos, por que do propósito de nós termos os dons, como que nós vamos fluir nesses dons, o porquê que o Senhor colocou esses dons nas nossas vidas. Durante todo esse estudo eu acredito que a gente vai ter algumas respostas. Por que às vezes você vai orar por um enfermo e você não é curado, esse enfermo não é curado? Em alguns casos até fica pior. Por que às vezes você busca uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra de conhecimento,
e você não recebe essa palavra. Por que será? Nós vamos entender isso hoje aqui. Amém? Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer agora. Olha só. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então, se fosse nos nossos dias, o primeiro dia da semana é o domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Por que eles estavam trancados dentro de casa? Com medo. E qual foi a palavra que o Senhor disse quando o Senhor chegou ali? A primeira palavra que o Senhor disse: paz. Isso, a primeira frasezinha, né? Paz seja convosco. Os discípulos, eles, depois da morte de Jesus ainda não havia na mente deles, eles não sabiam, Jesus ainda não havia ressuscitado. Eles estavam fechados, trancados, com medo de morrerem também, ser assassinados também. Não é isso? E quando o Senhor chega, a primeira coisa que o Senhor fala assim: olha, paz seja convosco. O que isso é a primeira coisa que nós vamos entender? Por que isso é importante? Por que isso está na Bíblia? Jesus não podia só chegar e falar assim: ó, seguinte, como o Pai me enviou, vou enviar vocês, ó, receba o Espírito Santo, boa. Não. Tem um propósito pelo qual diz que eles estavam com medo, e a primeira coisa que o Senhor falou para eles era: paz seja convosco. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós não conseguimos fluir nos dons. Sabe por que muitas vezes nós ficamos trancados e não conseguimos fluir naquilo que já é nosso? Quem acredita que os dons estão para todos nós? Para você receber os dons, você precisa de 3 coisas. Só isso. Nós vamos falar isso mais para frente, mas já vou adiantar para vocês. Você precisa crer em Deus, crer em Jesus e crer no Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que não crer na Trindade não tem como fluir no Espírito. Você tem que crer que Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tem suas vontades. Amém? Quando eu for falar exatamente sobre isso, eu vou explicar para vocês certinho como é que funciona isso, porque até hoje é difícil entender como o Pai e o Filho são um, mas são distintos. Como é que é esse negócio? A gente não consegue entender esse negócio, né? Então nós vamos explicar para que você possa entender. Mas para que você possa receber os dons estão sobre a sua vida. Se você crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles já estão à sua disposição. Agora, é claro, talvez uns vão ter dons que operam mais em curas, em milagres, outros mais em palavra, em profecia. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que for útil um dom se manifestar, se nós nos colocarmos no lugar direitinho, certo, ele se manifestará nas nossas vidas. A primeira coisa que o Senhor tenta ensinar para os discípulos é o seguinte: olha, gente, vocês estão com medo, e quando alguém está com medo, ele tranca o poder do Espírito. Eu te garanto que aquele momento que você foi orar por um enfermo e ele não foi curado, lá no fundo do seu coração você ficou meio com medo da pessoa não ser curada. E se ele não é curado agora? Não é assim? Deixa eu passar vergonha sozinho. Comigo todas as vezes foi assim. Lá dentro, mas se não acontecer agora? Agora eu já falei que Jesus ia curar, e se não acontecer? Por isso que Jesus chega e fala assim: olha, paz seja convosco. Gente, nós precisamos estar num ambiente de paz. Eu já falei aqui por isso que eu acho importante a gente falar primeiro sobre o fruto do Espírito, para depois entrarmos nos dons. A paz, ela é um ambiente onde nós estamos colocados, um ambiente que foi conquistado por Cristo para nós. Desculpa. Foi conquistado pelo Senhor para nós um dia na cruz. A Bíblia fala que o castigo estava sobre Ele,
Quando Jesus estava ali naquele momento ressurreto, Ele já tinha pagado o preço para que aquela igreja que estava sendo estabelecida agora, não mais com a presença física dele, mas sim com a presença dos discípulos, que se tornariam a partir daquele momento apóstolos do Senhor. Ele já tinha conquistado essa paz para eles, e por isso Ele diz assim: olha, vocês estão com medo, mas recebam a paz. Paz seja convosco. Não é aquele cumprimento que a gente recebe os irmãos na igreja: paz do Senhor, irmão. Não é isso que o Senhor quis dizer. E esse cumprimento dos crentes saiu dessa palavra de Jesus, né? Jesus chegou e cumprimentou todo mundo com a paz. Então a gente tem que cumprimentar com a paz. Não. Jesus veio estabelecendo a paz naquele ambiente onde eles estavam todos amedrontados. É como se Jesus dissesse assim: olha, o que eu vou fazer, que vocês vão fazer agora, vai exigir que vocês percam o medo, vai exigir que vocês vençam o medo, para que vocês possam fluir naquilo que eu estou depositando sobre a vida de vocês. Vocês vão ter que vencer isso na vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem quer ser usado pelo Senhor? Todo mundo quer ser usado pelo Senhor. Se a gente for num estádio de futebol, num jogo lá do Corinthians e Palmeiras, não quero piadinha, porque geralmente quem sofre nessas piadinhas é sempre o Palmeiras, então não quero que fale sobre isso. Mas se lá naquele estádio a gente dizer assim: olha, alguém aqui quer ser usado pelo Senhor, com certeza mais de 90% das pessoas vão levantar suas mãos e vão dizer: sim, nós queremos ser usados pelo Senhor. Todo mundo quer ser usado pelo Senhor. Mas quando nós somos colocados em um momento em que precisamos exercer essa fé, exercer essa crença e acreditar naquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas, muitas vezes o medo atrapalha. E era isso que o Senhor estava querendo dizer para esses discípulos: olha, vocês vão construir algo para mim, mas não firmado no medo. Você lembra o que aconteceu depois disso? Discípulos que então eram discípulos, agora passaram a ser apóstolos. Eles se gloriavam, eles ficaram felizes, eles se sentiam honrados todas as vezes que eles apanhavam por causa do nome de Jesus. Um deles, que se tornou diácono, não era um dos discípulos de Jesus, mas se tornou diácono, o nome dele era Estevão. A Bíblia diz que lá em Atos capítulo 7 está isso. A Bíblia diz que ele prega, a palavra do Senhor mostra ele pregando a Bíblia, e depois que ele terminou de pregar, sabe o que aconteceu? Sabe, né? Foi apedrejado. E ele olhava e dizia: eu vejo os céus abertos, eu vejo o meu Senhor me recebendo. Queridos, uma pessoa que não tem medo de ser usada, uma pessoa que não tem medo, ela faz os céus se abrirem e o próprio Cristo vir, nem que seja para buscar ela. Amém? Esses discípulos estavam presos, trancados. A Bíblia fala: as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo. Quer fluir no Espírito? Vença o medo. Quando você vê um enfermo, use isso, dê glória a Deus, porque é a oportunidade que Deus está te dando para você ser usado por Ele. Amém? Quando o Senhor fala: paz seja convosco, eles se alegram, enfim, todo mundo se alegra. Eles se alegram, então o Senhor fala novamente, fala assim: ó, vocês estão ficando alegres demais, vocês precisam prestar atenção no que eu estou falando. Paz seja convosco. Jesus afirma novamente. Sabe por quê? Porque quando a gente vê algo extraordinário acontecendo, existe uma grande possibilidade de nós ficarmos deslumbrados com aquilo que está acontecendo e nós acabar perdendo aquilo que é a essência do que Deus está querendo derramar. Nossa, que fantástico! Ele estava morto e agora ele está vivo novamente. Nossa, que fantástico! Eu orei, ele estava na cadeira de roda e agora ele se levantou. Nossa, que fantástico! Nós não podemos perder o foco. Quando eles se alegraram pelo sobrenatural que havia acontecido, Jesus: ei, volta aqui,
Paz seja convosco. Vocês estão tirando o foco. Irmãos, por que muitas vezes a gente vê ministérios que eles crescem de uma forma tão gigantesca, de uma forma tão fantástica, tão lindo você vê? Eles vão, de repente, do nada, some todo mundo. Já tiveram essa impressão? Nossa, que bênção aquele ministério, que bênção aquela igreja, que bênção aquele ministério de louvor, que bênção aquele pregador, que homem de Deus aquele pregador, aleluia, glória a Deus. De repente, do nada, ele some. Aí inventam, aí começa a sair vários comentários. Alguns dizem assim: olha, eu acho que ele pecou. O outro, ele fez isso de errado. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? As pessoas se deslumbram com o poder operando através da vida delas. Nós temos que cuidar, porque o Senhor vai derramar dons sobre nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fico triste pelo número de pessoas que estão aqui, porque eu acredito que o Senhor trouxe as pessoas certas aqui. Amém? Então eu não fico triste por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Até o final desse estudo, o Senhor vai derramar dons sobre as nossas vidas, e nós vamos orar. Todas as vezes que nós ministrarmos sobre um dom, nós vamos orar para que o Senhor manifeste esse dom no nosso meio. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai dar esse dom para nós. Amém? É a primeira vez que eu estou ministrando sobre dons, mas eu profetizo que todas as vezes que eu ministrar sobre dons, as pessoas receberão os dons dos céus, os dons do Espírito, em nome de Jesus. Mas esses dons que nós recebemos do Senhor, ele não é para que a gente seja estabelecido. Não é para aparecer, não é para homens aparecerem. Nós poderíamos falar sobre milagres aqui dentro, que aconteceram aqui dentro. Mas sabe quando a gente começa a dar ênfase demais a milagres, começa a tirar-se o foco de Jesus e começa a colocar foco na igreja. É lá na Cevap que está acontecendo. Não é na igreja de Cristo em Jaraguá do Sul que está acontecendo. Oi! É na igreja de Cristo em Jaraguá que está acontecendo. Aqui é a igreja de Cristo. Nós fazemos parte dessa igreja de Cristo. É Cristo fazendo. Nós somos apenas um canal. E nós não podemos ficar deslumbrados. Porque agora estamos sendo usados, porque agora o Senhor está operando, porque agora a igreja está crescendo, porque agora está vindo um pastor famoso para congregar na igreja. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que cuidar com isso, irmãos. Sabe o que acontece muitas vezes? Você vê alguns grupos de louvores começando. Quando eles começam, é tão lindo a presença de Deus, o poder de Deus e tal, e eles conseguem gravar o seu primeiro CD. Multidões vão e multidões são abençoadas. Daqui a pouco aqueles músicos que eram simples, que tocavam simplesmente, eles eram músicos que tudo que eles faziam de coração e era tudo para Deus. Daqui a pouco eles começam a se profissionalizar. Aí ele fala assim: não, é porque agora a gente está viajando o mundo, então a gente tem que ter uma boa equipe de louvor. Aí lá no fundo tinha um baterista, ele não tocava tão bem, mas o camarada orava muito, era um homem de oração, sustentava aquele ministério, mas ele não é um bom baterista. E agora, afinal de contas, a gente está viajando o mundo, a gente precisa de um bom baterista. Sabe o que acontece? Tira o homem de oração e coloca-se o músico profissional. Se deslumbram com o que o Senhor está fazendo. Ei, paz seja convosco, volte aqui. Ei, vocês estão se alegrando aí? Abaixa a bola, volta aqui. Volta aqui para esse momento. Eu preciso liberar para vocês nesse momento. É isso que Jesus está fazendo. O milagre é grandioso, o milagre é gigantesco. Um homem que estava morto agora ressuscitou. Isso é um milagre fantástico, aleluia. Mas nós não podemos perder tempo com o que está acontecendo. Nós temos outras coisas aí. Você já ressuscitou, glória a Deus, vamos seguir em frente. Amém? Não ficar, porque lá na minha igreja acontece. Não vamos nos deslumbrar com o que Deus está fazendo. Porque é Ele, a obra é dele. A hora que Ele fechar a torneirinha lá do céu, acabou tudo, irmão.
Oi, vocês concordam comigo ou não? Então, se nós ficarmos olhando demais para as coisas acontecendo, a gente vai perder aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Então Jesus fala assim de volta: ó, a paz seja convosco. E aí ele vem com uma palavra dura, irmãos. Talvez uma das palavras mais difíceis que os discípulos ouviram. Ele fala assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Aí quando a gente lê isso, a gente pensa assim: maravilha, então Jesus ressuscitava mortos, o Senhor, Deus enviou Jesus assim, ressuscitando mortos, então eu vou ressuscitar mortos, aleluia. Não só isso, mas Jesus foi enviado para um número de pessoas. Ele cuidou de um número de pessoas de 12. Desses 12, tinha um que traiu Jesus. Você sabe quem é? No meio desses 12, tinha 3 que eram mais chegados de Jesus. Não que Jesus fazia acepção de pessoas. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus faz acepção de atitudes, irmão. Então não adianta você querer ser abençoado como aquele que ora mais do que você, ou daquele que se separa mais do pecado do que você. Não adianta, porque a sua atitude é que vai fazer o Senhor se aproximar de você. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas de atitude Ele faz. Então no meio desses 12 tinha 3 que eram mais chegados de Jesus. Desses 3 teve um que negou, né? O traiu, estava na classe dos 12. Desses 12 havia um, a Bíblia diz que havia um. Esse era muito mais próximo do Senhor. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Olha, Jesus encostava a cabeça no peito dele. Enfim, eles tinham mais intimidade. Tipo um grupo de 12. Jesus cuidava de 12 pessoas, apenas uma. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Sabe o que o Senhor está querendo dizer assim? Não, vocês vão ser minha igreja. Não criem expectativas de coisas maravilhosas, esplendorosas. Não. Porque as mesmas dificuldades que eu passei, você vai passar. Você quer ser usado? Você quer ter os dons do Espírito na sua vida? Então entenda, não crie expectativa em coisas, não crie expectativas ilusórias. O Filho do Homem não tem um lugar para reinclinar a sua cabeça. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Da mesma forma que eu agi, que eu caminhei nessa terra, sendo tentado pelo próprio Satanás, num período que o Espírito me levou. Não foi nem foi o diabo que me levou, foi o próprio Espírito. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com um propósito, Mateus capítulo 4, para ser tentado. Da mesma forma, mas eu passo por tanta luta, tanta dificuldade, ui. Tinha aquele desenho que eu assistia quando era criança, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Vocês lembram desse desenho? Gente, estou ficando velho. Apesar que não faz muito tempo, né? Isso. Mas da mesma forma que o Senhor foi enviado, nós fomos enviados. Da mesma forma que Jesus passou por privações, por tentações, vamos passar. Da mesma forma que Jesus foi rejeitado, nós vamos ser. Olha, o que eu tenho, porque Jesus está falando aqui, o que eu tenho para vocês é muito grandioso. Então não fiquem se alegrando pelas coisas que vão acontecendo, porque da mesma forma que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Vão ter pessoas que vão amar vocês, mas vão ter pessoas que vão te odiar. Vão ter pessoas que vão te respeitar, outras que vão querer te matar. E se for para matar, que mate dentro do propósito. Amém? Como foi com Jesus. Jesus morreu por um propósito.
O propósito dele foi exatamente esse. Quando Pedro diz assim: não, não vamos deixar que te matem, Jesus fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Gente, vocês querem ser cheios dos dons, vocês querem operar nos dons, aprenda que da mesma forma que Jesus caminhou nessa terra, com privações, com lutas, com dificuldades, as alegrias foram mínimas. Quando ele olha e fala assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quem me dera se eu pudesse juntar vocês assim como uma galinha, junta os pintinhos debaixo das asas delas. Ah, se eu pudesse. Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado, negaram Jesus, traíram Jesus, pregaram ele numa cruz. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Agora, Jesus também curou leprosos, Jesus também fez paralíticos andarem, Jesus ressuscitou mortos. Um dia eu vou ver um morto ressuscitar, em nome de Jesus. Tem que falar baixo, porque senão, né, os irmãos não vão querer que eu vá fazer o hospício fúnebre da sogra. Tô brincando. Da mesma forma, Jesus operou sinais e maravilhas. Pessoas vinham para ser curadas por Ele. Pessoas vinham para ser restauradas pela vida por Jesus. Cegos enxergavam quando se encontravam com Jesus. Qual é o momento mais triste de uma pessoa? Qual é o momento assim onde a pessoa ela se encontra no momento mais infeliz da sua vida? Eu vou dizer para você: quando um filho morre. Quando um filho morre, porque é a ordem natural, não é a ordem natural das coisas. A ordem natural é o filho enterrar o pai. Agora, quando um pai, uma mãe enterra um filho, isso é o ponto mais triste que existe. O Jack perdeu uma filha, né, Jack? Ele pode dizer para nós o quanto é difícil isso. Agora, a Bíblia diz que Jesus um dia estava caminhando e uma multidão cercava ele, e sinais acontecendo, muitas coisas acontecendo. De repente ele se depara com um velório. Velório de um rapaz. A mulher já era viúva. Ela morava numa cidade chamada Naim. Conhecida a história da viúva de Naim. Viúva de Naim não é porque o marido dela se chamava Naim, mas é porque a cidade onde ela morava era Naim. Aquele momento mais triste de uma pessoa, Jesus chegou naquele lugar. Quando Jesus chega ali, a Bíblia fala que o Senhor encosta no esquife, ou no caixão, ou no lugar onde aquele menino estava. Jesus encosta ali e o menino ressuscita. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Não só nas tribulações, mas nas coisas grandes do céu, nas coisas grandes que o Senhor tem para a igreja realizar. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Contra quem? Contra Pedro, que ele estava falando, ou contra a igreja? Exatamente, irmãos, esse é o segredo. Quando Deus usar o Adilson para curar alguém, não foi o Adilson que curou, foi a igreja de Cristo, que é Cristo na terra, que curou. Quando o Senhor usar o Fábio para orar por um morto e ele ressuscitar, não foi o Fábio que ressuscitou esse morto, mas foi o corpo, a igreja de Cristo. Foi Cristo na terra, a representação de Cristo na terra. Amém? Quando o Adilson sofrer perseguição, não é o Adilson que está sofrendo perseguição, é a igreja que está sofrendo perseguição. Quando o Fábio for caluniado, não é o Fábio que está sendo caluniado, é a igreja de Cristo que está sendo caluniada. Vocês estão me entendendo, gente? Os dons vão se manifestar nas nossas vidas, mas nós vamos ter que pagar o preço de caminhar como Cristo caminhou.
assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Irmão, não sei o que isso causa na tua vida, mas na minha, eu fico doido quando eu leio esse versículo. Porque só de você pensar que a intenção de Cristo é que nós sejamos Cristo na terra, e Ele está dando toda a condição para nós sermos como Cristo. Porque Ele fala assim, ó, meu Pai me deu uma condição de eu ser assim, então da mesma forma eu vou fazer com vocês. Vocês vão ter condição de ser como Cristo. Estão me entendendo? Agora olha que interessante. Depois que Ele fala isso, Ele fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A Bíblia diz assim, ó, no versículo 22: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Vou te falar uma coisa: não tem como a gente fluir nos dons, não tem como a gente estar na presença do Senhor e ser essa igreja que o Senhor planejou sem a unção do Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei se eu sou batizado com o Espírito Santo? É que se eu falar em línguas é que eu sou batizado com o Espírito Santo, né, pastor? Nem sempre, irmão. Sabe quem é o Espírito Santo na tua vida? É aquela voz interior, é aquela voz que está dentro de você. Quando você vai cometer um erro, você pensa assim, essa voz vem e fala assim: não posso, você não pode fazer isso. Você é templo, você não pode fazer isso. Eu conheço pessoas que falam em línguas e têm tão mau testemunho quanto um ímpio. Sabe, irmão, ser cheio do Espírito Santo é você buscar dia a dia a santidade na sua vida, dia a dia, com muito afinco. Abrir mão de tudo para que você esteja diante do Senhor, na presença do Senhor. E não tem como ser essa igreja aqui, está me ouvindo? Não tem como, irmão, ser essa igreja aqui sem a unção do Espírito. O Espírito Santo não te deixa desistir. Por que foi o Espírito que guiou Jesus ao deserto? Tem que ter um propósito pelo qual está escrito que foi o Espírito e não o Pai. Porque durante esses 40 dias que Jesus passou jejuando, e não foram 40 dias de tentação, mas foram 40 dias de jejum, a Bíblia fala. Jesus jejuou porque ele sabia que ele seria tentado. Os 40 dias foram de jejum para a batalha que viria. Ele quis enfraquecer-se a sua carne para que o seu espírito estivesse forte. Por que a Bíblia diz que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto? Porque com certeza o lado humano de Jesus ia querer desistir. Com certeza, se não fosse pela unção do Espírito, o lado humano de Jesus ia dizer: puxa, está difícil essa luta aqui para mim. Como é que eu vou vencer Satanás? Hoje nós entramos em guerras, em batalhas, sem ter a direção do Espírito, e por isso quebramos a nossa cara. Eu já quebrei a cara muito com isso. Queria comprar guerra que não era para mim comprar. Nós precisamos do Espírito, por isso, ó, receba o Espírito Santo. Ninguém caiu na unção naquela hora, irmão. Ninguém falou em línguas. Não aconteceu nenhum reteté ali, nada aconteceu, porque o Senhor estava estabelecendo uma ordem naquele lugar, para que você seja a igreja verdadeira, a igreja que flui nos dons, a igreja que faz a diferença. Você precisa da unção do Espírito Santo. O que trouxe vida ao bonequinho de barro? Sopro nas narinas, o sopro de Deus nas narinas do bonequinho.
Jesus estava estabelecendo uma nova ordem. Agora Ele sopra novamente e fala: agora vocês vão receber o Espírito. Eu estou indo, mas o Espírito virá. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aleluia. Os confins da terra fala de nós, irmãos. Nós somos os confins da terra, sabia? Naquele momento, quando o Senhor fala os confins da terra, Ele estava falando sobre nós. Por quê? Porque nós somos os últimos a serem descobertos. De lá, nós somos o confins da terra. O Espírito Santo precisa estar em nós, queridos. Por que você acha que a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo? Eu vou falar sobre isso durante essas ministrações, sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou falar, porque não é simplesmente não crer, envolve outras coisas também. Amém? Não fique deslumbrado com o que está acontecendo. Voltem para a terra. Vem cá. Fique aqui. Vocês vão fluir da mesma forma que eu fluí, na unção e na perseguição, com todos os requisitos. O caminho que o Pai preparou para mim, eu estou preparando para vocês. Não fiquem com medo. A minha igreja não pode ter medo. Será que quando vieram prender Jesus, se Jesus tivesse ficado com medo naquele momento? Sabe por que nós temos tanto medo? Eu vou encerrar aqui, irmãos. Quinta-feira que vem a gente continua falando. Eu esqueci que eu ia falar, mas não é mentira. Se Jesus tivesse ficado com medo, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Se quando chegasse para prender Jesus e Jesus fugisse, lembrei que eu ia falar. Sabe por que nós temos medo? É porque nós não temos certeza do propósito nas nossas vidas. Uma vez eu estava passando por um momento muito difícil, e eu fui conversar com um pastor amigo meu de Joinville, e ele nem me conhecia. Agora acho que ele se lembra de mim. Eu assisti o culto na igreja dele, estava eu, acho que o Juliano estava comigo e o Tony, se não me engano. Nós assistimos o culto, um culto de Natal. Eu estava num momento muito difícil na minha vida ministerial. E aí eu cheguei: ô pastor, tudo bem? Eu sou o pastor Anderson e tal. Lembra? Um dia a gente conversou, pastor e tal. E ele tinha mudado para um lugar novo, ele foi mostrar toda a igreja nova, que eles tinham 2 andares, coisa mais linda que foi a igreja dele. E nós começamos a conversar e tal. E ele começou a falar, e ele falou assim: olha, a única coisa que pode te impedir é se você tem dúvida do que Deus depositou na sua vida. Se você tem medo. Se você tem dúvida, você tem medo. Você vai ter medo de fazer. Então, se você tem dúvida, pare tudo o que você está fazendo e se alinhe com o propósito de Deus. Jesus não tinha dúvida do que ele veio para fazer. Jesus veio para morrer por nós, irmãos. Esse era o propósito. Subir aquela cruz. E a propósito, nunca ninguém matou Jesus. Sabia disso? Ninguém matou Jesus. Ele se entregou por nós. A decisão foi dele. Ele decidiu, porque ele sabia que isso era o propósito dele. Ele veio para isso. Sabe por que nós temos medo de fluir naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque nós temos dúvida.
A gente recebe uma palavra assim: ó, o Senhor está te estabelecendo como um profeta. Será? Afinal de contas eu vou no banheiro. A gente acha que Deus não usa quem vai no banheiro. A gente acredita que Deus usa o Benny Hinn. A gente acredita que Deus usa o Billy Graham. A gente acredita que Deus usa... Quem mais? Fala um aí, aqui do Brasil. Hã? Fala um aí. Silas Malafaia. A gente acredita que Deus usa esses homens e não acredita que vai usar a gente. Qual é a diferença do Malafaia para mim? Alguns milhões só. O cabelo tá quase. Se Deus usa ele, Deus pode me usar. Se Deus usa ele, Deus pode te usar, irmão. Deus pode te usar. A dúvida, nós temos que vencer a dúvida, irmão. A dúvida tem engessado a igreja de fluir nos dons. Vai lá, irmão, ora por aquele enfermo lá. Ah, pastor, mas se não der certo, sai pra lá. Nós precisamos vencer a dúvida. Existe algo de Deus na sua vida. Deixa eu te falar. Existe algo de Deus na sua vida e que você precisa pôr para fora. Não fique com medo de exercer o que Deus te chamou para exercer. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você ficar quieto, fique. Mas faça a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus estabeleceu você para fazer. Nós somos muito religiosos. Nós achamos que Deus não vai usar porque eu falei um palavrão ontem. Isso é religiosidade, irmão. Sabe por quê? Porque a religiosidade diz que você tem que pagar uma penitência pelo seu pecado. A minha Bíblia diz assim, que se eu confessar o meu pecado e deixar, eu alcanço misericórdia. Ah, mas eu pensei mal do irmão fulano, então eu estou em pecado. Não se pensou, vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu sou miserável, eu pensei mal do irmão, é tudo mentira da minha cabeça, me perdoa, e eu nunca mais vou fazer isso. Pronto, acabou, está apto. Oi, somos a igreja de Cristo ou não somos? Se nós somos, precisamos acreditar com afinco nisso, em nome de Jesus, amém? Fique de pé em nome de Jesus, quero orar com você.